Eu tô rindo aqui porque tocar violão aqui nesse lugar onde eu estou aqui é bacana, porque tem toda uma sinfonia, uma orquestra e outros participantes que vão me ajudar. Vocês vão perceber aí. Mas é bacana estar aqui e descansar os olhos no Senhor. Só dele o socorro virá. Descansa os olhos no Senhor. Quando a angústia chegar, descansa os olhos no Senhor. Só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, sua vida guardará. Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor. Amados irmãos, mais uma vez nós temos o privilégio de estudar a Palavra do Senhor. E eu queria neste estudo de hoje encerrar o capítulo 4 da carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João, porque é importante fazermos algumas observações neste texto que terminou. O apóstolo João está dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, é filho de Deus. E todo aquele que ama a quem o gerou, isto é, quem ama a Deus, é gerado por Deus, é nascido de Deus. E ele fala também que nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e quando praticamos a sua palavra. Portanto, um dos testes maravilhosos que nós temos de sermos ou não filhos de Deus é se nós praticamos esta palavra, porque o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. Isso é uma palavra do apóstolo João. E os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus é obediente aos mandamentos de Deus. E ele vence o mundo, porque ele vence o mundo pela fé. É interessante que quem é aquele que vence o mundo é aquele que deposita sua fé no Senhor Jesus Cristo e que crê ser Jesus Cristo o Filho de Deus. Então nós estamos diante de um texto que finaliza com umas aplicações importantes sobre os testes de quem realmente é Filho de Deus. Nós vamos orar para dar continuidade a esta lição de hoje, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos, de termos a natureza transformada pelo poder do teu Santo Espírito. Nós te louvamos porque somos habitados pelo Senhor na pessoa do Espírito Santo. E te agradecemos porque o Senhor bondosamente tem nos dado a graça de conhecermos a tua palavra, de sermos alcançados pela tua palavra,
de sermos regenerados pelo Teu Santo Espírito, de sermos salvos e termos garantia de vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós Te adoramos como o nosso único Deus verdadeiro e queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração neste momento de estudo, que a Tua palavra ocupe a nossa mente e encha o nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos meditar nas conclusões e aplicações que o apóstolo João fala, orienta e ensina às igrejas da região de Éfeso sobre os falsos mestres, os falsos ensinos, e sobre o ensino absurdo de que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era um ser humano comum, de que não há encarnação, que não há morte sacrificial substitutiva, como nós mostramos aqui na semana passada, mas nós queremos aproveitar o texto que foi lido e estudado durante essas várias semanas para chegarmos a algumas conclusões e aplicações necessárias. Depois nós ainda teremos o capítulo 5 de João, da primeira carta de João, né? Nós teremos ainda o capítulo 5, que vai ficar para uma outra oportunidade. Jesus está ensinando por meio do apóstolo João que nós devemos ser crentes em Deus, crentes na ação de Deus por meio dele na nossa vida, e que nós devemos manifestar essa crença por meio do amor. Na verdade, o amor de Deus é que manifesta a fé, porque o amor manifesta obediência, e a obediência é uma atitude de fé. É uma atitude de fé que nós recebemos de Deus, uma fé que é plantada no nosso coração por meio da palavra e por meio da ação do Espírito Santo. Mas o texto de João fala muito do cuidado que nós temos que ter com os falsos profetas, falsos mestres, que têm trazido para nós falsos ensinos e que distorcem a Bíblia Sagrada. Nós precisamos entender que tem muitas manifestações que nós temos, inclusive no meio batista, que não são de fácil assimilação, porque elas são falsas na sua origem. Então nós precisamos entender que há muitas coisas ensinadas de maneira errada, até no meio evangélico. E muitas dessas coisas estão sendo cantadas em forma de música. E é uma forma mnemônica de gravar coisas que não são de Deus. Quando nós cantamos alguma coisa, nós gravamos com mais facilidade, né? O método mnemônico, o método de lembrar as coisas, utiliza muito a música por causa disso. E muitas vezes nós cantamos coisas erradas porque cantamos aquilo que não é produzido biblicamente, não é produzido de acordo com a palavra de Deus. São falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos ensinos que eles trazem, que distorcem a Bíblia, que distorcem a palavra de Deus. Eu estou tendo a oportunidade de estudar sobre seitas e heresias e tenho avaliado de uma maneira mais direta essas condições de falsas profecias, de falsos ensinos, de falsas crenças que distorcem a palavra de Deus e que aparentemente são benéficas, que são aparentemente corretas, mas que na verdade não são. O que é que nós fazemos com os falsos profetas, os falsos mestres? Precisamos rejeitá-los. Precisamos rejeitá-los. Rejeitá-los na sua origem. Rejeitá-los quando eles trazem ensinos que não são de Deus. Rejeitá-los como participantes dos nossos cultos, porque muitas vezes eles vêm disfarçados
e se apresentam como se fossem pessoas que têm uma boa doutrina, mas que na verdade não têm uma boa doutrina. Nossa igreja tem sido resguardada disso, exceto quando algumas pessoas de fora aparecem e vêm cantar na nossa igreja, por exemplo. Então, às vezes, a gente precisa de selecionar aquilo que a gente está ouvindo. Mas os falsos profetas, os falsos mestres, distorcem a palavra de Deus. João escreve esta carta para abrir os nossos olhos em relação aos falsos profetas. Também, ele está falando do espírito do anticristo. João está falando do anticristo, um personagem real que aparecerá no fim dos tempos e que nós sabemos que vai mobilizar o mundo inteiro contra a igreja e contra Jesus. Esse é o anticristo. Mas tem muita gente que são anticristos, no sentido de que agem como se fossem anticristos, ou agem no espírito do anticristo, ou agem com as doutrinas do anticristo. E esse pessoal tem o espírito do anticristo agindo neles. Eles negam que Cristo veio em carne. Eles negam a encarnação de Jesus. Para muitos deles, Jesus é simplesmente o homem lá de cima. Para muitos deles, Jesus é um filósofo. Para muitos deles, Jesus é um espírito evoluído. Para muitos deles, ele é um grande político, um grande religioso, um grande professor. Esse é o espírito do anticristo que nega que Jesus Cristo veio em carne. E nós precisamos abrir os nossos olhos para esta situação, porque muitos que estão negando a encarnação de Jesus já estão vivendo no espírito do anticristo e estão manifestando o espírito do anticristo. Negam a divindade do Logos, né? A divindade do Jesus Cristo, Filho de Deus. Negam a divindade do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esta situação é uma situação real que já existe no nosso meio. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para esse tipo de ensino. A carta do apóstolo João demonstra isso claramente. Uma outra situação que João fala é que nós temos um remédio. O remédio contra isso. Mas antes disso, João fala que este espírito do anticristo já está no mundo. Estava no tempo dele, imagine agora, né? Imagine agora como nós estamos com esse espírito no nosso meio e no mundo. A igreja precisa confrontar doutrinas espúrias com a palavra de Deus. João está querendo ensinar a igreja do seu tempo, do nosso tempo, que é preciso aprender a confrontar doutrinas. E isso só pode ser feito por meio do estudo sistemático da palavra. E precisamos aprender a confrontar as doutrinas. Quando uma doutrina entra na nossa igreja ou vem para a nossa vida, que não é uma doutrina bíblica, nós precisamos confrontá-la e precisamos de uma dose grande de coragem para romper com essas doutrinas. E então, Jesus, por meio de João, está dizendo que o espírito do anticristo já está no mundo e que a igreja precisa exercer uma função de defensora da verdade, uma função de confrontar doutrinas espúrias com a palavra de Deus e demonstrar a verdadeira doutrina bíblica. Mas João ainda fala que todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus ele é, e aquele que ama a quem o gerou, que ama a Deus, né? Também ama ao que dele é nascido. Ou seja, amar a Deus é amar Jesus, amar Jesus é amar a Deus. Por quê? Porque quem ama o que o gerou, ama o que dele é nascido. Então nós temos essa grande certeza de que todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, também crê no próprio Deus. E nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos e praticamos o amor uns para com os outros. O amor
se origina em Deus. O apóstolo João está ensinando mais este fato. O amor tem origem em Deus. Não existe amor fora de Deus. Deus é amor. Quem é de Deus tem o amor de Deus. Quem não é de Deus não conhece o amor de Deus. Quem não conhece o amor de Deus não conhece a Deus. Então esse teste do amor é um teste maravilhoso que nós podemos utilizar para vermos se realmente somos de Deus ou se não somos de Deus. Se amamos aos nossos irmãos ou não, se amamos até mesmo os nossos inimigos, né? Se amamos até mesmo os nossos inimigos. Porque o amor de Deus é esse amor que nós guardemos os nossos mandamentos. E um dos mandamentos é amar ao próximo como a si mesmo. E os seus mandamentos, segundo a Bíblia diz, não são penosos. São mandamentos que são maravilhosos, são poderosos para transformar a nossa vida e são aplicados em nós pelo poder do Espírito Santo. E João está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, não é? Então, João está afirmando que a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre os falsos mestres, os falsos profetas, a vitória sobre o inimigo, sobre Satanás, é uma vitória que está em Deus. E ele está dizendo que quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, este é o que vence o mundo. Ou seja, a nossa fé em Jesus Cristo é que permite que nós vivamos vitoriosamente. E viver vitoriosamente significa andar em obediência e amar a Deus e amar aos irmãos. João é muito prático na sua carta. Ele entende que a fé em Jesus Cristo é uma fé viva e verdadeira. E é uma fé que se manifesta em amor a Deus. E que se manifesta em amor a Jesus Cristo. E que se manifesta em amor aos irmãos. E que se manifesta finalmente em obediência plena à palavra do Senhor. Que coisa impressionante que é o Evangelho de Jesus Cristo. Uma fé que transforma um pecador perdido em um homem, uma mulher salvos, capazes de manifestar o amor de Deus uns para com os outros e viver uma vida de obediência. Isso é o que o apóstolo João está nos ensinando. O que é que significa para o apóstolo João o amor sacrificial? O amor sacrificial significa para o apóstolo João aquele que é capaz de dar a sua vida em favor dos seus amigos, em favor das outras pessoas. Jesus teve amor sacrificial e ele quer que nós também tenhamos amor sacrificial. Amor que é verdadeiramente capaz de dar a vida, de atender às necessidades, de se colocar em favor, em benefício, em serviço às outras pessoas, que é capaz de renunciar a si mesmo para abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o amor genuíno, é o amor sacrificial que o apóstolo João fala a nós nesse texto. E ele diz que aquele que ama conhece a Deus e quem não ama não conhece a Deus. Qual tem sido a nossa prática do amor? Se nós formos analisar a nós mesmos, qual tem sido a nossa prática do amor? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer? Coisas simples, por exemplo, você visita os necessitados e supre as necessidades deles? Você ajuda alguém que te pede alguma ajuda na rua, por exemplo? Você ora pelos necessitados, apresenta-os diante de Deus, tenta resolver o problema deles em definitivo, para que eles deixem de pedir, para que eles deixem de ser necessitados? Você consola os necessitados, contribui com eles, né? Isso só para dar um exemplo simples, né? Que é o exemplo de atenção àqueles que são carentes, que são necessitados. Qual tem sido a nossa prática do amor em relação aos nossos irmãos, aqueles irmãos que a gente tem dificuldade de aceitar, de amar? Você tem orado por eles, tem visitado, tem ultrapassado os seus próprios limites para ajudá-los e abençoá-los? Isso é importante demais que nós estejamos fazendo, porque quem não ama o seu irmão a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Qual tem sido a nossa prática do amor? O que significa para nós, os pobres sempre os tereis convosco? O que significa isso? Significa que nós não devemos nos preocupar com os pobres porque eles vão existir sempre? Mas Jesus disse que uma das nossas práticas deve ser dar àqueles que têm necessidade o pão de cada dia. Então, como é que fica? Se quando Jesus diz, os pobres sempre os tereis convosco, o que é que Jesus está realmente ensinando? Ele está ensinando que a pobreza tem muitos fatores geradores de pobreza, e que mesmo que nós consigamos ajudar a todo mundo, sempre vai haver gente que está necessitada. Então Jesus não está dizendo que o fato de ter necessitados impede a gente de fazer alguma coisa, porque sempre vai ter necessitado. Não, ele está dizendo que nós precisamos agir dentro das nossas limitações, fazer o que é possível, mesmo sabendo que sempre vai haver necessitados. E segundo, Jesus está dizendo que é responsabilidade nossa compartilhar o pão que nós temos com aqueles que não têm, que nós precisamos ajudar aqueles que não têm o mesmo pão, o mesmo sustento que nós temos. O que é que significa então isso? Os pobres sempre os tereis convosco. Significa então que nós devemos trabalhar para ajudar aqueles que são necessitados. E precisamos dar um exemplo claro, porque precisamos fazer aquilo que João determina no versículo 17 e 18. Ele diz assim: aquele que possuir recursos deste mundo e ver a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obras e em verdade. Que Deus nos abençoe. Até a semana que vem.